Olá pessoal, então vamos lá tentar fazer aqui um vídeo a pedido de algumas pessoas. Vou arriscar então fazer aqui um pequeno tutorial. Se correr mal, eu prometo que divulgo quem foram as pessoas que me obrigaram a fazer. Bom, então basicamente este tutorial vai servir para aprendermos a utilizar o Google Forms como ferramenta para a criação de testes. Existem várias plataformas, existem vários instrumentos que podem ser utilizados com características diferentes, com vantagens e desvantagens, todos eles. Mas esta é uma ferramenta que, por acaso, tem estado a funcionar com ela e, aparentemente, ela é bastante interessante. Por isso, vamos então tentar perceber de uma forma genérica como é que funciona o Google Forms. Ok, primeiro podemos pesquisar aqui precisamente pelo nome, Google Forms. Vamos aceder aqui rapidamente ao site oficial. Lá está, é uma ferramenta que permite criar formulários, que é muito versátil, mas o que nos interessa é precisamente converter esses mesmos formulários em uma ferramenta que se possa utilizar para avaliação, que se possa transformar ou converter numa ficha. Ele tem duas características, pode ser utilizado através de uma solução mais integrada que é a Google Suite, que pode ser utilizada por algumas escolas, nomeadamente aquelas que aderem e que têm o protocolo com a Google. Há outras que estabelecem com a Microsoft, por isso vai depois originar formas e ferramentas ligeiramente diferentes. Bom, mas independentemente da empresa adotada para alojar o domínio, para de certa forma utilizar os vários e-mails das empresas, também é possível criar e utilizar esta ferramenta independentemente da vossa escola ter adotado ou a Google ou a Microsoft. No entanto, é necessário sempre ter uma conta Google, tá bem? Portanto, é inevitável isso aí. Se não tiverem e pretendem utilizar, vão ter mesmo que criar uma. Portanto, vamos começar por aí. Portanto, vamos aqui ir ao Google Forms. Eu seleciono aqui a minha conta. Vocês se não tiverem, vão ter que criar uma outra, lá está. Uma nova, neste caso. Ao entrar, vamos ter aqui algumas. Portanto, temos este menu, eu já tenho aqui dois criados, mas vamos começar por fazer um novo, que é para percebermos como é que se cria de raiz. E basicamente começamos por aqui. Também temos aqui o mais, criar novo formulário, se colocamos aqui por cima o rato. Clicamos, criamos e ele fica assim, basicamente de uma forma muito simples, ainda com poucas opções. Mas temos aqui, começamos por aqui, pelo título do formulário, vamos colocar aqui ficha teste 1, por exemplo, a descrição podemos pôr aquilo que quisermos, portanto, ficha de trabalho, podemos pôr aqui sétimo ano, escola XPTO. Portanto, é inevitável, aliás, vou também acrescentar aqui a disciplina. Vou colocar aqui então, e basicamente personalizando da forma como entender. Dá para personalizar mais. Como é que nós podemos personalizar? Portanto, clicamos aqui neste botãozinho que diz aqui personalizar tema. Podemos mudar aqui, escolher aqui uma imagem de cabeçalho. Ele propõe-nos aqui algumas soluções, aqui vários temas. Por exemplo, vou escolher aqui trabalho e escola. Também, para além de termos aqui estas possibilidades todas, é possível carregarmos uma imagem própria nossa e escolher de fotos que vocês possam ter já na Google. Se tiverem um Android, por exemplo, é normal que se clicarem aqui
surjam algumas fotos vossas que estejam alojadas na própria Drive da vossa conta do Google. Eu não vou carregar aqui precisamente para. Não é necessário estarmos aqui a ver as minhas fotos horríveis pessoais. Clicamos aqui então no tema e conseguimos então aqui escolher uma. Eu vou escolher aqui uma destas, diferente. Por exemplo, pode ser esta. Vou inserir. E em relação também aqui ele cria-nos aqui automaticamente mais ou menos as cores funcionais, mas podemos escolher aquela que nós quisermos. Se quisermos mudar de cor, escolhemos aqui a cor que quisermos, um vermelho mais carregado. Aqui o tom de fundo também podemos escolher tonalidades diferentes. E ainda uma coisa que fica engraçada é mudar aqui a fonte. Não há muitas soluções, não há muitas alternativas. Temos entre 4. Portanto, temos aqui o básico, o decorativo, que fica com este aspecto. Temos aqui o formal e ainda o divertido. Eu gosto especialmente deste, principalmente quando estamos a criar fichas para os níveis mais básicos. Vamos deixar ficar esta. E pronto, temos aqui um ponto de partida. Basicamente, aquilo que fizemos foi só mexer aqui ligeiramente no aspecto daquela que será a nossa futura ficha. E depois temos aqui, então, para inserir as perguntas. Ele já colocou aqui uma por definição. Aquilo que eu aconselho aqui na primeira é colocarmos uma pergunta para identificar o autor, ou neste caso para identificar o aluno ou a pessoa que estiver a responder aqui no formulário. Então vou colocar aqui nome, número, turma. Coloco assim e em vez de escolha múltipla, aqui no tipo de pergunta, eu vou aqui colocar então de resposta curta. Então eles escrevem aqui, fica uma resposta que é obrigatória. Aliás, eu vou assinalar aqui este vistozinho para tornar obrigatória, ou seja, não pode submeter a ficha sem colocar aqui nome, número e turma. Claro, mais uma vez, quem está a utilizar, quem está a responder, pode ou não escrever exatamente aquilo que deve. É natural que alguns alunos esqueçam de pôr o número, que se esqueçam de pôr a turma, nós já sabemos. Mas nós tentamos. Depois vamos reforçar com mais uma outra alternativa, que é a inserção do e-mail, mas já vos explico mais daqui a nada como é que nós fazemos isso. Ok, esta então será a primeira pergunta, deixamos ficar, nem a vamos numerar. E vamos criar outra pergunta. Então, para criar uma outra pergunta, eu vou carregar aqui no adicionar pergunta. A pergunta pode ser então daquelas mais clássicas que nós temos. Vou aqui clicar neste botão para percebermos que opções é que nós temos. Resposta curta, lá está, aquela que utilizamos para a identificação do nome, número e turma. Temos também uma de resposta mais de desenvolvimento, em que podemos colocar aqui. Quando escolhemos este tipo de perguntas, obviamente, não vamos ter uma correção automática, ou seja, a ficha terá que ser revista manualmente e depois será avaliada com a cotação diferente. Portanto, estas aqui são interessantes, mas se tivermos pressa, se tivermos, como neste momento nós estamos com uma carga de trabalhos incrível e temos tudo menos tempo, não aconselho muito a explorarem este tipo de perguntas e sim explorarem aquelas de resposta fechada. Temos então depois a escolha múltipla, que é clássica, não é? Temos várias opções, aquelas que nós entendermos, e colocamos, uma delas será a correta. Temos também aqui caixas de verificação, ou seja, para uma pergunta em que podemos querer responder a 3 opções ao mesmo tempo, por exemplo, das seguintes opções, seleciona as 3 que estão corretas. E esta aqui é interessante para esse tipo de perguntas. A pendente é uma caixa de. Podemos utilizar isto para aqueles tipos de perguntas, as quais colocamos uma frase e deixamos o conceito para que corresponda a essa mesma frase e colocamos uma pendente, mas com o exemplo se calhar vai se tornar mais fácil. Também permite perguntas onde é necessário carregar ficheiros,
Escala linear para nós não nos interessa muito, porque basicamente é para classificar de 1 a 5 ou de 1 a 10, nós depois colocamos os limites. É mais aquele tipo de perguntas utilizadas para o grau de satisfação das pessoas, de estar muito satisfeito ou pouco satisfeito. E depois temos aqui duas outras soluções que são muito interessantes para determinadas perguntas, grelha de escolha múltipla e grelha de caixa de verificação. Por exemplo, uma grelha de escolha múltipla vou colocar aqui para este tipo de pergunta. Vamos imaginar que aquilo que eu pretendo é colocar aqui umas perguntas de verdadeiro e falso. Vamos colocar aqui grelha de escolha múltipla. Faço a pergunta. Por exemplo, assinala as respostas com verdadeiro ou falso. As seguintes frases. Qualquer coisa deste género. E basicamente colocamos aqui, por exemplo, a afirmação, que temos que pretender que seja verdadeira ou falsa. Bom, neste momento estou a fazer tudo em improviso. Não estranhem se as coisas saírem assim um bocado mais à toa. Por exemplo, o Ártico é um continente. Por exemplo, se podia ser a primeira a afirmação, o segundo poderia ser, por exemplo, vou agora inventar outra, o oceano mais extenso. E peço desculpa aqui pela minha tosse, mas não tem a ver com o coronavírus. Okay? O oceano mais extenso é o Atlântico. Não, vou por aqui uma que é verdadeiro. Pacífico. Temos vários exemplos. Outra afirmação pode ser, por exemplo, Timor-Leste localiza-se na Europa. E, por exemplo, o continente mais a sul, que se localiza mais a sul, é a Antártida. Ok, as afirmações podem ser estas. Lá está. Eu não vou estar aqui com grandes pormenores, para tornar isto mais rápido. Então, depois nas colunas nós vamos colocar então as opções que podem ser verdadeira ou falsa. E basicamente é isto. Bom, se nós quisermos ter logo a noção de que aspecto é que isto fica, nós clicamos aqui então nesta parte superior onde tem aqui o olho pré-visualizar e basicamente ele faz então, gera-nos logo aqui automaticamente uma pré-visualização daquilo que vai surgir como aspecto. Lá está, coloca-nos logo aqui o asterisco que significa que é uma resposta obrigatória. No menu turma teriam para conseguir avançar ou submeter. E depois colocávamos aqui, então, tínhamos aqui então o aspecto, lá está, temos aqui as várias hipóteses que podemos responder. Como podem ver, é uma solução muito interessante para respostas de verdadeiro e falso, esta de grelha de escolha múltipla. Como é que então nós conseguimos colocar aqui, cotar e colocar logo aqui a resposta, qual seria a resposta certa? Temos que mexer aqui nas definições do Google Forms e vamos então clicar aqui nesta roda dentada e onde diz questionários, portanto temos aqui geral, para recolhermos endereço de e-mail ou não. Aliás, eu vou já aqui ativar, já vão perceber que isto vai fazer bastante diferença. Basicamente vai-nos gerar aqui uma pergunta para que seja obrigatória também eles inserirem um e-mail. Isto acaba por ser um reforço para ajudar a identificar o aluno
para além do nome, número e turma que nós solicitamos no nosso próprio questionário, vamos ainda pedir o endereço de e-mail dele. Se for institucional, torna-se fácil, porque muitas vezes o e-mail deles ou obriga a ter o primeiro e último nome, ou também o número de processo, e isso às vezes depois acaba por ser também mais um reforço e mais uma ajuda para identificar o aluno. Depois há aqui algumas opções que eu não aconselho a colocar, por exemplo, limitar a uma resposta, por muito que isto até desse jeito, limitar apenas a uma tentativa de escolha, exige que os alunos tenham que ter uma conta Google e tenham que entrar dentro da conta. Ou seja, se nós ativarmos, eles vão ter que iniciar a sessão no Google. Isto é ótimo para se as escolas tiverem os e-mails com a conta associada ao Gmail, mas é péssimo para outras escolas que não tenham esse tipo de contas, e então os alunos não poderiam responder, ou então teriam que criar um novo e-mail. E isso nós já sabemos dá mau resultado. Por isso, se não for esse o caso, não coloquem o visto, e por muito que eles possam tentar, vocês também conseguem identificar depois qual foi a primeira tentativa e conseguir eliminar as outras. Então, aqui nos questionários é fundamental colocar aqui esta situação ativa. Sem isto, não é possível nós cotarmos, nem é possível nós colocarmos as respostas, a correção na própria pergunta. Então, vamos colocar aqui este visto, tornar este documento um questionário, ou seja, atribuir valores do ponto a perguntas e permitir a classificação automática. Portanto, é isto que nos interessa. Não é? Depois isto ativa-nos aqui então algumas opções, por exemplo, publicar imediatamente após o envio. Isto acho interessante, porque o aluno, assim que responde, consegue visualizar automaticamente a sua classificação. Mais tarde, após revisão manual, por exemplo, se tivermos perguntas de resposta aberta, convém pormos aqui isto para nós analisarmos, vermos as respostas e depois avaliarmos. Não é o caso, pretendo neste momento uma ficha de resposta fechada. Depois o inquirido pode ver as perguntas erradas, as respostas corretas no final de submeter a sua o seu questionário, e os valores em pontos que teve nas várias perguntas. Podem deixar tudo aberto, se pretendem que o aluno não veja logo imediatamente qual a resposta certa, podem desativar. No fundo, depois é uma análise que vocês próprios terão de ponderar e escolher. Vamos deixar então assim, e agora vejam que ficou logo diferente aqui. Reparem, eu vou novamente retirar aqui isto, vou guardar, e desaparece aqui aquela opção que é fundamental então para colocarmos a correção e a cotação das perguntas. Vou então novamente colocar ativo. Já está. Então, basicamente, a chave da resposta, eu clico aqui e vou dizer que o Ártico é um continente falso. Esta é a correção. O oceano mais extenso é o Pacífico, verdadeiro. Timor-Leste localiza-se na Europa, falso. E o continente que se localiza mais a sul é a Antártida, verdadeiro. Os pontos depois é convosco, não é? Tentarem distribuir os pontos da maneira que acham que têm que fazer a cotação, não é? Eu faço então concluído e já está. Neste momento esta pergunta vai valer 8 pontos, eles classificarem todo de uma forma correta, e eu posso torná-la obrigatória também. Portanto, os alunos terão obrigatoriamente que fazer esta pergunta. Isto até dá jeito às vezes porque eles esquecem-se de responder e torna-se interessante e útil manter aqui esta opção aberta. Depois podemos fazer duas situações, ou se temos uma pergunta muito parecida com esta, nós clicamos aqui, que é mais fácil, duplicar, e depois é só editar. Veja, vou aqui duplicar, a pergunta está exatamente igual, mas se for uma pergunta verdadeira ou falsa, até convém, aproveito logo automaticamente a estrutura. Se não for, apago e crio uma nova. Atenção, esqueci-me de dizer há pouco, quando estou a colocar aqui a pergunta, nós podemos inserir uma imagem. Mais uma vez podemos carregar a fotografia, pesquisar até no próprio Google. Vamos imaginar que, portanto, estamos aqui a falar da Antártida. Deixa eu ver o que é que aparece aqui de imagens. Ok, por exemplo, vou utilizar esta, só para ver qual é o efeito. Ele carregou automaticamente aqui. Eu vou então fazer a visualização e lá está. Portanto, temos aqui
a pergunta, a imagem aqui em baixo. Sinceramente, às vezes, se usarmos e abusarmos disto, torna-se ruído e desvirtua um bocado o propósito. Portanto, quando escolherem, escolham efetivamente com conta, peso e medida, vocês já sabem, não é? Portanto, basicamente, nem para distrair, nem também para ser muito chato, nem muito maçudo, só com texto. Por acaso, neste aqui não fazia muito propósito e por isso eu vou voltar aqui ao meu questionário e vou removê-lo. Ok, vamos então continuar. Vou fazer então uma nova pergunta. E nesta pergunta eu vou pretender, por exemplo, um tipo de pergunta diferente. Vou a escolha múltipla, que é a mais óbvia. Qual a capital de Portugal? Opção 1, Vila Real. Gosto muito. Opção 2, Évora. Também gosto muito. Opção 3, Lisboa. Também gosto muito. E opção 4 pode ser Coimbra. Bem, já fui e gosto muito. Bom, como não está aqui no passado, isto é o presente, então escolha múltipla e a opção, vou aqui mais uma vez, lá está, colocar aqui a correção. Vou dar 4 pontos a esta pergunta e a correção concluído. Vou torná-la obrigatória e vou fazer aqui um refresh. E ele vai-me atualizar automaticamente com a nova pergunta. Portanto, qual é a capital de Portugal? E eu escolho uma. E vejam a diferença. Quando colocamos um tipo de pergunta de escolha múltipla, ele não nos permite escolher mais do que uma opção. Isto é importante para percebermos o que é que cada pergunta traz. Se eu colocasse aqui caixa de verificação, parece que é quase a mesma coisa, vejam, e ele automaticamente grava. Vou recarregar, mas vejam, eu poderia ter aqui escolhido 4 capitais. Ou seja, se a pergunta fosse até pela negativa, se eu colocasse a pergunta quais destas cidades não é a capital de Portugal, era interessante manter este tipo de pergunta. E colocava aqui, então, esta é a minha resposta. Se fosse esse o caso, por exemplo, quais das cidades que não são a capital de Portugal? Eu, por exemplo, aqui na correção já teria que fazer uma coisa ligeiramente diferente. Já não podia pôr aqui, obviamente, o visto não seria aqui, os vistos seriam em todas elas menos esta, e a resposta já seria diferente. Já seria diferente. Bom, não é o caso. Aliás, vou deixar ficar então assim. Pronto, fica assim, não interessa. Já deu para perceber basicamente a diferença. Não é? Depois vou criar aqui. Podemos criar então aqui outras alternativas, para além das perguntas, outras situações. Podemos adicionar imagem, podemos adicionar um vídeo do YouTube, por exemplo. Pede-nos aqui um URL, mas eu agora assim de repente, para ser mais rápido, balança comercial. O que é balança comercial? Há aqui várias coisas. Estava aqui a tentar encontrar um que eu tivesse certeza que é credível. Não é fácil, também pouco importa. Não é o mais relevante. Vou escolher aqui um mais ou menos aleatoriamente, por exemplo, esta. Tanto faz. É indiferente, ok. E temos aqui um vídeo a meio, imaginem que é necessário para a realização de uma outra pergunta, automaticamente gera logo aqui um link, podemos alinhar, mudar o alinhamento, podemos, lá está, podemos aqui colocar o título, comercial, e temos aqui então uma ferramenta, mais uma para explorar. Além disso, também podemos inserir uma imagem e adicionar secção. Portanto, vamos agora a uma nova situação que é colocar um título. Vamos imaginar que tínhamos o teste dividido por vários grupos, o grupo 1. Aliás, eu queria colocar aqui, portanto, esqueci-me de colocar aqui, então ponho aqui um título
e ele imediatamente criou em baixo. Bom, se criar aqui em baixo e eu queria que ele viesse para cima, aproveito para ajudar a explicar. Grupo, as perguntas do grupo 1. Se quiser aqui colocar uma descrição, vamos imaginar que estou a falar de continentes e oceanos. Eu vou puxar aqui para cima, arrasta-se. Portanto, eu clico aqui nestes 6 pontinhos e arrasto e consigo posicionar onde eu quero. Tá bem? Depois tinha acrescentado aqui mais um outro e, por exemplo, podia colocar aqui o tema agora de países e capitais. Por acaso fiz uma pergunta dessas ali, mas não importa, é irrelevante. Ou melhor, grupo 2. E agora sim, coloco países e capitais. E tenho aqui outro grupo. Mas há aqui uma situação que eu acho muito interessante também, no caso do teste ser muito extenso. É que nos permite quebrar a sessão. Ou seja, o que é isto de quebrar a sessão? Eu vou clicar aqui na parte de cima. Imaginem que eu queria quebrar a sessão imediatamente antes deste título. Aquilo que eu faço é carregar aqui, depois desta pergunta, e ele gerou-me aqui uma quebra de sessão. Ou seja, tem aqui uma sessão. Neste caso, ele permite-nos mais uma vez colocar aqui o título. Nós podemos usar o mesmo título ou não pôr nada, mas basicamente nós já vamos ver o que é que isto vai acontecer. Isto vai fazer com que a ficha fique segmentada em 2 momentos, ou 3, ou todos aqueles que nós quisermos. Imagina, temos a primeira parte da ficha que é esta, grupo 1, continentes e oceanos, temos aqui as várias perguntas e depois termina aqui naquele vídeo explicativo. Não se deve fazer, mas tudo bem. Ele agora não me permite que eu avance para a próxima página porque obriga-me aqui a colocar o meu e-mail, obriga-me a colocar o nome, número e turma. Lá está, é possível fazer isto. Os alunos conseguem fazê-lo sem respeitar exatamente aquilo que nós pretendemos, mas é sempre de duas formas de despistar. Temos o e-mail, temos o nome e esperamos que eles pelo menos isso consigam fazer. E depois temos aqui então as respostas. Vamos colocar aqui minimamente como deve ser. Quais das cidades não são capital, blá 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 blá. Respondemos, está respondido, vamos avançar. E aqui, lá está, a segunda parte do teste, portanto, ficha teste 1, que é o título, não tem nome porque eu não dei nome aqui na minha secção, mas quebrou, não é? Quebrou, e temos aqui então o grupo 2, agora vamos fazer a outra parte, países e capitais. Isto pode ser interessante para organizar melhor a ficha, ou então se quiser, por acaso isso for uma ficha só de um tema ou uma coisa pequena, podem utilizar a mesma secção sem quebras nenhumas, é indiferente. Vamos então aqui, depois do grupo, criar então mais uma pergunta e, por exemplo, há aqui uma pergunta interessante, pode interessar, digamos assim, pode ser associar, por exemplo, uma pergunta para identificar as várias capitais. Identifica as capitais dos seguintes países. E, por exemplo, aqui vamos colocar o nome dos países. Vamos lá ver. Espanha, França, Itália, Reino Unido. E pode ser mais uma, por exemplo, Irlanda. Ok, é indiferente. Ok, vamos colocar aqui nas colunas as capitais, mas de uma forma aleatória. Londres, Paris, Madrid, Dublin e Roma. Ok. Neste caso aqui em concreto, podemos perfeitamente então colocar a mesma grelha de escolha múltipla. É interessante porque acaba por ser apenas para colocarmos e picarmos, no fundo, uma capital por país. Vou colocar também que é resposta obrigatória. Vou fazer aqui uma coisa que por vezes pode dar jeito, principalmente se eles estiverem a fazer esta ficha em computadores lado a lado, que é clicar aqui nestes 3 pontinhos e dizer que as linhas vão ser ordenadas aleatoriamente, ou seja, no fundo vão surgir com ordens diferentes para que não seja exatamente igual. Isto acontece nas várias perguntas, por exemplo,
aqui nesta também poderia tê-lo feito. Ordenar aleatoriamente as opções. E aqui também, portanto, pode e deve ser feita esta situação. Aqui, quando nós deixamos de clicar em cima da pergunta, ele mostra-nos logo mais ou menos o aspecto com que fica as várias perguntas. Se clicar novamente, vejam que mudou logo tudo em formato para que eu possa editar. Em todo o caso, pelo simples não, eu aconselho que tenham sempre este separador aberto. Se quiserem, clicam aqui e abre outra. Vejam, cliquei e abriu outra, mas não é necessário, basta clicar na mesma e fazer um refresh e ele automaticamente vai colocar. Bom, há aqui uma coisa que é chata, que é sempre que fizermos isto e uma vez que dividimos a secção, ele vai sempre perguntar a mesma coisa, tá bem? Infelizmente vai-nos sempre pedir para selecionar e ouçam, vamos fazer aqui um bocado à toa. Oh, mas vejam aqui uma coisa que eu estava a esquecer de perguntar. Como eu coloquei que era obrigatório a resposta, mas que ele continua-me a dar aqui o aviso até eu selecionar as hipóteses todas, ok? Portanto, eu tenho que clicar uma opção em todas elas para que desapareça e assim tire-me este aviso chato que aqui está. Vejam que Lisboa já saiu do sítio, agora já estava com a cabeça numa resposta diferente e mudou de sítio. Ok, vamos então para o seguinte e cá está. Vejam, o aspecto fica muito interessante para poderem responder. Espanha, capital, Irlanda, Reino Unido, Itália, França. Eu só aconselho é que depois isto tem algum limite, não funciona muito bem. Imagina se eu quisesse pôr aqui mais do que 7 países, ou depende depois do número de caracteres que cada capital tenha ou que cada opção de escolha vocês tenham, convém ir fazendo e ver, porque depois isto excede e depois aparece aqui a barra. Não é que não funcione, funciona sempre, mas aparece aqui a barra de scroll para baixo para empurrarmos e não é muito fácil para os alunos conseguirem logo tratar e perceber logo isso. Portanto, eu aconselho a que se há muitas mais opções, fácil, criamos então uma nova pergunta com mais linhas, ou seja, duplicar e mudamos aqui os nomes, colocamos depois outros, né? Noruega, Suécia, o que quiser. Rússia, Suécia, Ucrânia, o que quiser. E, por exemplo, baixo. E depois, claro, colocar as respectivas, não é? Amsterdão, Kiev, Estocolmo. Já estou disléxico, como podem ver. O que é que falta? Moscovo e Oslo. Ok, pronto, e não tinha feito ainda a correção, nem de uma nem de outra, portanto, já sabem, isto depois acaba por ser muito parecido e muito imediato, portanto, basicamente, quanto mais vezes fizermos, mais fácil se vai se tornar. E lá está, isto é só para dar uns toques, também. Depois vocês vão ter que explorar um bocadinho. Mas o fundamental é isto. Tá bem? O fundamental é isto. Ok. Pronto. E vocês fazem. Este sem querer ficou assim. Ok, vocês fazem isto e depois lá está. Ordenar aleatoriamente já estava. Pedir uma resposta já está. Só vou aqui fazer mais um outro tipo de pergunta que eu acho muito interessante. Que é com grelha de caixas de verificação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, quais destes países pertencem à
vocês podem aqui colocar então Portugal, Grécia. Peço desculpa, eu vou só pôr aqui mais um. Aliás, vou pôr mais um outro para vermos ainda mais uma outra solução. Que, por exemplo, Alemanha. Não, pode ser Itália. Quais destes países pertencem à União Europeia e assinala igualmente qual destes é um dos países fundadores? Bem, é só um teste, só para percebermos aqui o potencial, está bem? E então, basicamente, nós vamos ter aqui dois tipos de perguntas diferentes na mesma, em que uma nós colocamos Estados-membros. Aliás, na pergunta vou colocar isso com estes países. São Estados-membros da União Europeia. Portanto, temos Estados-membros da UE e fundadores. Estou a pôr no singular porque é só um da UE. Não foi só um, nós sabemos que foram 6, mas mais uma vez, desculpem lá, é um teste, está bem? Bom, nas respostas nós então vamos colocar este é um Estado-membro, este também, este não é nada e este é um Estado-membro e é um Estado fundador. E aqui vou dar então a minha cotação. Atenção, eu não vou pôr nada naquelas que estão em branco, não dá, senão dá erro, está bem? Eu já tentei fazer aqui uma simulação em que dava cotação também àquelas que estivessem corretamente, sem estar nada assinalado, mas é preferível que assim seja. Aliás, desculpem lá, estou um bocado cansado. Não funciona, não funciona. Então não colocamos cotação nenhuma nesta e fazemos aqui concluir. Ok, e basicamente é isto. Portanto, mais uma vez, se quisesse adicionar aqui uma imagem, podemos pôr. Só vos vou aconselhar, por exemplo, nesta aqui, não colocar uma resposta em cada linha, porque depois ia obrigar a que nós assinalássemos a Islândia. Por isso, cuidado com este tipo de perguntas. Nem todas nós devemos colocar aqui de resposta obrigatória. Vou sim colocar aqui que ordenar aleatoriamente esta pergunta e voilá, vamos fazer o teste. E vamos pôr aqui então o e-mail, nome. Depois as perguntas. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Quais das cidades que não são capitais? Ok, Lisboa já saltou para ali outra vez. Faço o seguinte. Então vou aqui selecionar as respostas. Madrid, Roma, Londres, França, Paris, Irlanda, Dublin, depois aqui Suécia, a Rússia. Vejam que já não cria aquele padrão como na correção, não? Porque os países estão dispostos aleatoriamente. Temos a Itália que é Estado-membro e Estado fundador, temos então a Grécia, temos Portugal e vamos submeter. A resposta foi registada e vamos lá ver se falhei aqui alguma coisa ou não. Não falhei nada, 38. Bom, claro que o ideal é não fazermos isto, não é? Portanto, eu teria que rever aqui todas as minhas cotações. Aliás, vocês conseguem ver a que ponto de situação está a pontuação da vossa ficha aqui e depois distribuir de uma forma igualitária para dar valores redondos, não é? Portanto, 100%, 200, 100 pontos, 200 pontos, que é para ser depois mais fácil
a conversão para as notas que eles estão habituados a ter nas outras ferramentas. Já tenho aqui uma série deles aberta. Bom, então, neste caso, não tive essa preocupação, também é só uma breve explicação. Deixa-me só apagar, tenho já vários abertos. E já tinha submetido, o aluno consegue ver automaticamente a sua pontuação, lá está, consegue ver aqui, neste caso, as respostas que tinha assinalado, e vejam, tem aqui um X, mas não se preocupe, a cotação ficou toda bem cotada, portanto, a resposta é totalmente correta. E como é que nós temos então depois acesso a toda esta informação? Vejam que quando eu acedo ao meu formulário, quando vocês acedem ao vosso formulário, surge aqui dois separadores de perguntas, que é a nossa ficha, e respostas. E nas respostas aparece-nos aqui então um balanço, uma estatística, uma média. Eu aconselho-vos a darem uma vista de olhos, a explorarem isto. Vocês conseguem ver as várias respostas, a média dos vossos testes, etc. Depois podemos ver também pergunta a pergunta, o que é que foi dito, o que é que foi respondido. E o que mais importa e muito importante é esta parte do individual, em que por aqui vocês conseguem ter o acesso a todas as pessoas que responderam. Como eu pedi automaticamente o e-mail, vão surgir aqui os e-mails todos, as fichas. Vejam que vou fazer aqui muito rapidamente à pressa. Aqui um outro. Lá. Vou pôr mesmo ao calhas. Algumas mal de propósito, atenção. Não se deixe enganar facilmente. Deixa-me lá ver se assim já dá. Tinha ali um caractere que não aceita, que era o sinal da Libra. Olha, vou pôr mesmo assim, à toa. Portanto, este teste foi feito por um autêntico calhau. Vamos fazer de conta que Portugal também é fundador, que a Islândia pertence e submeter. Ok, vamos ver então a pontuação e... uma lástima, não é? Menos de metade. Este não se vai safar. Agora, o que me interessava era depois voltar aqui. Vejam, já está atualizado, já tenho duas respostas e as coisas mudaram. Bom, qual era a minha ideia? Era precisamente ver isto. É que à medida que vão respondendo, vai surgir aqui o número total e absoluto de pessoas que responderam e vão surgir aqui os e-mails deles também. Bom, vocês conseguem ver logo automaticamente aqui a pontuação que eles tiveram, neste caso, 38 e 10, e depois conseguem ver também, consultar o que é que falharam, o que é que acertaram. É isto. Bom, vou agora muito rapidamente, só para terminar, dar um nome à ficha, portanto, ficha teste 1 e vamos então agora carregar naquilo que seria para submeter e partilhar com os nossos alunos. Então, basicamente, nós temos aqui o enviar e no enviar nós podemos colocar aqui os e-mails também, os endereços de e-mail. Podem escrever e escreviam os e-mails, ou então aqui pegar aqui no link, copiar o link, partilhar o link, ou então abreviar, e tenho aqui um link mais curto, copiá-lo e colocar num guião de trabalho, numa ficha, na plataforma que estejam a utilizar, o Google Classrooms, no Teams, no Edmodo, bem, nas mais variadas plataformas, tá bem? No vosso blog, no e-mail. Se quiserem incorporar isto automaticamente no site, também podem ter aqui o código de incorporação. Isto já requer alguém que esteja mais ou menos familiarizado e habituado em trabalhar com blogs e sites. Mas basicamente é isto, é muito fácil a forma de partilharem, muito fácil. Tem as várias opções, enviar por e-mail ou enviar automaticamente ou partilhar o link. Não é? E é isto, eu vou só mostrar agora aqui um que já fiz, que tem outro aspecto mais capaz e que não tem este... antes disso, peço desculpa, só para ultimar, podem descarregar, podem e devem, através desta criação de folha de cálculo, quando tiverem todas as respostas, esta opção mantenham-na ativa, criar uma nova folha de cálculo, criar e vai abrir aqui automaticamente. Não descarreguem para Excel porque o ficheiro CVS que fica tudo desformatado. É mesmo, o ideal é mesmo este. Havia aqui uma forma que supostamente devia ser transferir a resposta e isto abria-se no Excel e ficava
bom, mas não, fica tudo desformatado, já experimentei, aqui podem experimentar também, pode ser que funcione convosco, mas aquilo que eu tenho usado é esta e fica tudo arrumadinho, fica aqui depois de fácil consulta também. Fica logo aqui o e-mail disponível, fica aqui o número do minha turma, portanto, tudo arrumadinho. Estava-vos a dizer então que vou, entretanto, também mostrar-vos, tenho que fechar aqui uma nova, mostrar-vos então um que já fiz anteriormente. Portanto, aqui ao Google Forms. Ou então, se quiserem, se tiverem a vossa conta aberta, também dá para ir através da Drive, mas eu vou aqui através daqui, Google Forms. Novamente, tem aqui os vários formulários, lá está, já deve aparecer agora aqui 3, tinha 2 e vai surgir aqui mais um, vamos só aguardar aqui um pouco. Exato, e vou, por exemplo, mostrar-vos este, de uma ficha que fiz e que, pronto, e fica mais ou menos com este aspecto, vejo, tenho aqui as perguntas. Para completarem a legenda, neste caso primeiro para os oceanos, depois para os continentes. E há aquela pergunta que eu há pouco esqueci-me de mostrar, é muita coisa. Isto é tudo feito de improviso, como podem ver. Vou-me lembrando à medida que vou vendo. Que é o tipo de pergunta. Vou aqui criar uma. Tem que ser nas perguntas. Eu estava a ver nas respostas, por isso não encontrava. Cuidado com isto. À medida que vão fazendo, nós depois vamos nos apercebendo destas gralhas. Eu vou então criar aqui mais uma pergunta e aquele tipo de pergunta que eu ali tinha é pendente. É pendente. Portanto, eu faço aqui a pergunta, depois coloco aqui as várias opções. Vejam, a minha criatividade agora neste momento está a zero. E depois fica com bolas. Vou fazer uma coisa para ser mais fácil. Vou eliminar a secção também para não me obrigar aqui é para diminuir tudo e para eliminar é aqui, que é para não estar a acontecer o que está a acontecer, para obrigar a ver tudo. Agora vou fazer aqui um refresh e vai aparecer supostamente aqui tudo. Acabei de fazer um erro que não devia ter feito. Muito bom. Apaguei a secção e apaguei todas as respostas. E isto é grave. Eu ainda não descobri como é que se recupera exatamente aquele trabalho todo que tinha feito. Está bem? Não há crise, isto foi só um teste, ainda bem que aconteceu. Há uma forma, já me tinha acontecido também, de eu criar uma secção, a secção agora ficou cá em cima, que é esta. É de, primeiro vou movê-la, está bem? Mover a secção para a secção sem título. Portanto, dá para movê-la e dá para unir à página. Era isto que eu devia ter feito, unir, ou seja, no fundo era unir as perguntas de baixo com as de cima. E aquilo que eu fiz foi eliminar, quando se elimina, elimina-se as perguntas todas. Bom, vou aqui muito rapidamente criar uma nova pergunta, arrastá-la aqui para baixo. Então, pergunta. E depois temos aqui a opção 1, 2, 3, 4 e vamos então ver como é que fica. Depois tinha que colocar aqui as respostas, etc. Vamos então ver como é que fica. Desculpem lá, pendente. E fica desta forma, tá bem? Portanto, escolho e fica então parecido com aquela que eu vos tinha mostrado aqui do meu. Portanto, a pendente é isto, é desta forma. Portanto, esta aqui. Desculpem lá, já tenho aqui muitas janelas abertas. Portanto, escolho então aqui aquela que melhor fica na resposta. Tá? E é isto, mas caros, desculpem lá, isto foi um bocado atabalhoado, foi feito de improviso, sem preparar nada, sem ter perguntas nenhumas preparadas, mas espero que seja útil. Se não for e se houver falhas muito graves, que eu já vou ver daqui a pouco,
eu vou identificar aqui, aliás, vou é de fazer um outro vídeo, a identificar quem é que basicamente obrigou-me, entre aspas, a fazer isto. Fiquem bem e espero que tenha-vos ajudado. Antes ainda de me despedir, acho que também foi perceptível e audível a minha banda sonora aqui em casa, portanto, a minha filha. E lá está, são luxos de quem neste momento está a trabalhar em isolamento e em quarentena. Fiquem bem todos e espero que tenha ajudado. Abraço.